Bom, semana passada a gente fez uma exposição breve de Efésios 4, do 7 ao 10, demonstrando a origem dos dons, de onde vêm os dons, definindo o que são dons espirituais e seus propósitos, quando a gente fez ali um comentário breve sobre Efésios 4, do 11 até o 16. Então, nós vimos semana passada que um dom espiritual é uma capacitação sobrenatural dada por Deus à igreja, a nós, né? Mediante a vitória de Cristo, né? Mediante o sacrifício do Cristo triunfante. Então, nós vimos ali, conforme o texto de Efésios, quando o autor fala que ele desceu às regiões inferiores, né? Depois subiu levando o cativo, o cativeiro, e assim concedeu dons aos homens, né? Como diz no verso 11. Nós podemos entender aí que o autor de Efésios, Paulo, está com duas visões muito claras na sua mente. Ele está se reportando ao Salmo 68, né? Exatamente no verso 18, que diz que o Senhor subiu e depois desceu às alturas, depois subiu, concedendo dádivas aos homens. Então ele está ali comparando o que Cristo fez com o que Deus fez no Monte Sinai, a maneira como Deus fez uma aliança com o seu povo, libertando o povo da escravidão do Egito e conduzindo esse povo numa marcha triunfante até o Monte Sinai, ali fazendo uma aliança com esse povo. Da mesma forma, Paulo aplica isso, dizendo que Cristo desceu às regiões inferiores, desceu até a nossa região, ele abriu mão da sua glória, esteve conosco, e quando ele morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, ele levou consigo cativo o cativeiro, ele destruiu aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos escravizava. E ao fazer isso, né, ele recebe de Deus como recompensa presentes, dons que ele distribui com quem? Com a igreja. Essa é a ideia. Eu trouxe um vídeo aqui, vou ver se na hora do intervalo a gente consegue passar, de uma cena de um filme, que também era uma imagem que estava na mente de Paulo. A figura do triunfo romano. Era uma parada militar em que os generais romanos eles entravam na cidade depois de uma grande conquista. Júlio César, por exemplo, quando conquistou a Gália, quando ele entrou em Roma, ele entrou numa marcha triunfante. E ele ia na sua biga à frente, né, com parte dos cativos atrás e os despojos também. E à medida que ele ia entrando em Roma e o povo ia saudando ele ia ali distribuindo parte dos despojos, parte dos presentes. A ideia é que Cristo é o nosso general, ele venceu a mais importante de todas as batalhas e como recompensa para o seu povo, ele distribui dons. Então, o dom que você tem não é algo que é fruto da sua capacidade intelectual simplesmente, não é algo que é fruto do seu esforço, mas é algo que é dado por Deus mediante o Cristo triunfante. Você tem na sua mão a sua capacidade de exercer a recompensa de Deus ao seu filho. Por isso que um dom é tão especial. Por isso que a gente viu que ele tem o propósito de edificar a igreja. Ele não é feito para mim. Ele não é de mim para mim mesmo. Não existe essa realidade. Os dons espirituais são concedidos à igreja conforme o Espírito lhe apraz, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, com um propósito específico, a edificação do corpo. Essa é a realidade. E aí a gente tem que fazer algumas perguntas, algumas indagações. E eu vou fazendo essas perguntas, essas indagações, à medida que a gente vai estudando a aula de hoje, certo? Vivendo na perspectiva da graça. E aí a gente vai fazer, basicamente, uma revisão aplicada da aula passada e da aula anterior. Os temas das duas aulas anteriores foram unidade da igreja e serviço. E a gente vai condensar isso aqui num texto de Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o verso 8. Paulo vai aplicar essas duas realidades num outro contexto aqui, se referindo agora não mais à igreja de Efésios, mas à igreja de Roma, e a necessidade de entendermos mais, compreendermos mais sobre dons, sobre serviço, não é só dessas duas igrejas, é da nossa também. É de qualquer igreja, qualquer cultura, em qualquer tempo. Não é? Então, a aula de hoje, nós vamos tratar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, para que vocês possam experimentar qual boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Que vontade de Deus é essa? Que é boa,
agradável e perfeita. O que é que isso tem a ver com dons? O que é que isso tem a ver com graça? O que é que isso tem a ver com serviço? O que é que isso tem a ver com unidade? Muita coisa. Eu queria convidar você a, nesse momento, curvar a sua cabeça, aí no seu lugar, fechar os seus olhos e orar, querendo que Deus possa te orientar e orientar para que a gente possa sair daqui diferente da maneira que nós entramos, com relação ao serviço e com relação à nossa função dentro da igreja. Faça isso no seu lugar em silêncio. Senhor Deus Pai, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor possa, de alguma maneira, por meio das Escrituras, nos tirar da nossa zona de conforto, Senhor Deus. De forma clara, olhando para o que a Tua palavra diz, compreendendo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Possamos ter uma postura diferente da que muitas vezes nós temos apresentado. Possamos, Senhor Deus, nos apresentar para o serviço com a fundamentação correta, os motivos certos, mas também com a prática correta, as motivações corretas. Isso é fundamental para a vida da igreja. Vamos tratar de um assunto aqui que é fundamental para qualquer igreja e essa não é diferente. Então, que o Teu Santo Espírito possa nos direcionar, possa, Senhor Deus, aplicar a Sua palavra aos nossos corações e possamos sair daqui diferente da maneira pela qual nós entramos. É assim que eu oro, é assim que nós oramos. Em nome santo de Jesus. Amém. Bom, nas últimas 2 semanas, como eu falei, nós tivemos o privilégio de compreendermos a graça como fundamental e indispensável para o serviço e a manutenção da unidade da igreja. Há uma ligação direta entre graça e unidade, graça e serviço. Na aula de hoje, nosso desafio é compreender que uma vida na perspectiva da graça deve nos impor uma compreensão clara da vontade de Deus para a nossa vida cristã. Veja, quando nós iniciamos o capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois ele vai dizer o quê? Não os amoldeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam o quê? Experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é precedida por 2 realidades, que estão no versículo 1 e 2. E essas 2 realidades que estão nos versículos 1 e 2 são precedidas por todos os 11 capítulos anteriores que Paulo escreveu em Romanos. E aí está a nossa ligação com a graça. Uma vez que nós somos salvos pela graça, uma vez que essa graça nos atinge de forma que a gente não consegue muitas vezes nem compreender. Veja, quando Paulo ele tem uma realidade clara na sua mente com relação ao processo gracioso com que Deus juntou judeus e gentios num só corpo chamado igreja. Abra sua Bíblia para Romanos capítulo 11, verso 32. O que é que diz aí em Romanos 11, 32? Que Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Bom, Paulo está dizendo o seguinte: judeus e gentios todos estão encerrados debaixo da... Todos são pecadores, todos estão destituídos da glória. Continua. 33. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, ele vai agora... O que a gente vê aí nessa parte, nessa seçãozinha curta de Romanos, no final de Romanos, é o que a gente chama de doxologia. Paulo, ele rende glórias a Deus. Ele rende glórias a Deus pelo quê? Pelo plano gracioso de Deus de salvar o ser humano.
A tese da carta de Paulo aos Romanos está em Romanos 1, versos 16 e 17. O justo será salvo pela fé. Isso exclui totalmente a participação das obras humanas como causa da salvação. Ela é consequência, mas não causa. E Paulo escreve toda a carta aos Romanos exatamente para desenvolver essa tese. O justo viverá pela fé. Ele cita Abacuque, capítulo 2. Então ele está desenvolvendo aqui uma realidade. Ele está se apresentando a uma igreja que ele não conhece. E uma das maneiras importantes que Paulo encontra para estabelecer contato com aquela igreja é dissipando os possíveis erros doutrinários que possam existir naquela igreja. Aquela igreja era formada por judeus e por gentios. E havia um grande problema naquele momento, que era a disseminação de um falso ensino, dizendo que o crente, depois de ter aceito a fé em Cristo, depois de ter aceito Cristo única e exclusivamente pela fé, ele agora precisava cumprir uma série de ritos de origem judaica. Isso era um conflito em todas as igrejas, e em Roma não era diferente. Então, Paulo vai aqui mostrar o papel que a lei tem, que a graça tem, esse plano gracioso de Deus de formar dos dois povos um só povo. E ele começa no capítulo 1. Veja, quando nós chegamos aqui, eu estou fazendo um balanceamento para vocês entenderem o pensamento de Paulo. Ele começa Romanos 12, dizendo: rogo-vos, pois. Esse pois, ou talvez na sua Bíblia tenha uma versão diferente, pelas misericórdias de Deus. Portanto, entretanto, isso é uma expressão de ligação. Paulo está pedindo alguma coisa com base no que ele escreveu anteriormente. O que é que Paulo está pedindo aqui? Que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício o quê? Vivo, santo. Que a nossa mente seja o quê? Transformada. Com base em que Paulo está pedindo isso? Por causa de quê? Com que motivação Paulo está pedindo isso? Ele está se referindo exatamente à graça de Deus que ele destrinchou nos 11 capítulos anteriores. No capítulo 1, do verso 17, do verso 18 até o final do capítulo 1, verso 32, se não me engano, Paulo explica a condição de perdição dos gentios. Os gentios estão completamente perdidos. Tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes tornaram seus próprios raciocínios nulos. Insensatos, inculcando-se por sábios, se tornaram o quê? Loucos. Tornando a imagem do Deus incorruptível a imagem e semelhança do homem. E aí ele cita uma série de degradações do homem que se afasta de Deus, que sabendo que Deus existe, vira as costas para ele. Depois do capítulo 2, Paulo diz que essa terrível condição que se acomete sobre o gentio, também se acomete sobre o judeu de uma maneira diferente. O gentio não tinha o conhecimento da lei escrita, da revelação objetiva de Deus. O judeu tinha. Então, o caso do judeu ainda era pior do que o caso do gentio, porque eles tinham, além da revelação da criação e da consciência, tinham ao seu lado a revelação das Escrituras, e ainda assim fizeram do relacionamento com Deus um relacionamento baseado em normas, em regras, que por si só, sem a motivação correta, são puro ativismo e legalismo. Então, Paulo está ali mostrando que judeus e gentios falharam no propósito de glorificar a Deus. Por isso, no capítulo 3, verso 9, ele diz: que se conclui então? Todos pecaram. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E aí depois ele senta o princípio. Mas agora, sem a lei, testemunhado pela lei e pelos profetas, Deus fez propiciação para o seu povo por meio do sangue de Cristo. E aí ele vai dizer que nós somos salvos pela graça. Exclusivamente pela graça. No capítulo 4, ele vai dizer que essa realidade da graça não é nada novo. A acusação que Paulo estava sofrendo em várias igrejas é que ele estava pregando uma coisa nova. E Paulo disse: não é nada novo. Não, vou citar um exemplo. Ele cita o exemplo de Abraão em Romanos capítulo 4. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi porque Abraão foi circuncidado e depois lhe foi dada a justiça. Quando Abraão creu, foi 14 anos antes da sua circuncisão. Então, Paulo cita esse exemplo para mostrar que a justificação pela fé, mediante a graça, não é algo novo. No capítulo 5, Paulo vai mostrar que existe dois reinos agora.
O reino do pecado, onde o cabeça desse reino é Adão, e o reino da graça, onde o cabeça desse reino é Jesus Cristo. Por isso, no fim do capítulo 5, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí ele vai mostrar como é que esses salvos pela graça vivem de forma prática em Romanos capítulo 6, com relação ao seu pecado. Como é que alguém livre do pecado vive em relação ao pecado? Que diremos, pois, pecaremos mais para que a graça de Deus seja abundante? O que Paulo diz? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que já o quê? Já morremos para ele. Há uma maneira diferente de lidar com a relação ao pecado. E ele desenvolve isso ao longo de todo o capítulo 6. No capítulo 7, ele vai mostrar que nós já estamos realmente mortos para o pecado. Ele usa aí a ilustração de um casamento. Quando você está casado, você tem obrigações para quem? Para o seu cônjuge. Mas quando ele morreu, você está livre dessas obrigações. Pegando o raciocínio passado, uma vez que nós já morremos para o pecado, nós estamos o quê? Livres da condenação do pecado. Precisamos lutar diariamente para estarmos livres da presença do pecado. Ele começa a destrinchar isso no restante do capítulo. Olha, eu quero fazer o bem, eu sei que o bem existe, mas dentro de mim existe uma outra realidade que me arrasta a fazer exatamente aquilo que eu sei que eu não gosto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa? E dá graças a Jesus Cristo. Jesus é o antídoto para tudo isso. Viver na perspectiva da graça é romper com esses grilhões que nos aprisionavam, que nos mantinham escravos e cativos. No capítulo 8, Paulo abre o capítulo dizendo o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que frase graciosa. Que versículo maravilhoso das Escrituras. E ele fecha esse capítulo dizendo que Deus nos salvou de uma maneira tal, nos colocou juntos de uma maneira tal, ligados a Ele, que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Isso é graça, não é? É graça. Quando ele chega no capítulo 9, ele dá uma paradinha com relação à vida dos gentios. Ele olha para o seu povo. Ele diz, olha, eu gostaria de ser condenado se o meu povo fosse salvo pela minha condenação. Eu gostaria de arrancar os meus próprios olhos para que os meus conterrâneos vissem a graça de Deus sobre eles. E aí ele começa a falar sobre o plano de endurecimento parcial de Deus para com os judeus, até determinado momento. E em determinado momento, no capítulo 11, ele mostra que lá no fim, Deus vai tratar novamente com o povo de Israel como nação, e as promessas feitas no Velho Testamento aquele povo como nação seriam cumpridas. Então, se no capítulo 1 e 2 ele mostra que judeus e gentios estão irremediavelmente por si mesmos condenados, ele mostra do capítulo 3 até o capítulo 11 que judeus e gentios agora podem ser salvos única e exclusivamente pela graça, pela fé, e não pelas obras. Depois que Paulo vê tudo isso e compreende tudo isso, ele diz, ó profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Então, por causa de todas essas coisas que ele viu, ele diz, então tudo é para ele, por meio dele, para ele. Para ele são todas as coisas. Eternamente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, veja, por que eu tenho que ter uma vida de santidade? E por que eu tenho que ter a minha mente transformada? Por causa da graça. E é esse pensamento que Paulo começa aqui. Rogo-vos, pois o quê? Por tudo que você viu, do Romanos 1 até o Romanos 11, por esse plano de salvação gracioso na sua vida, você não pode mais viver como você vivia antes. Como é que você tem que viver agora? Como é que se vive na perspectiva da graça? Uma vida santa. Por quê? Porque a sua mente agora foi o quê? Transformada. Transformada por novos valores, por novos conceitos, que você encontra quando você abre as suas escrituras e se debruça sobre ela. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E uma vez que nós encontramos esse propósito nas escrituras, aí sim é que a gente vai começar a desfrutar da boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Então veja, quanta coisa cabe
numa palavrinha só, pois. Paulo sintetizou os 11 primeiros capítulos da sua carta numa palavra só, pois. Por causa disso, agora façam o quê? Isso. É assim. Agora, pensar. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim? Quem quer saber a vontade de Deus para a sua vida hoje? Todo mundo quer saber a vontade de Deus? Veja, às vezes, na nossa infantilidade bíblica, a gente tem algo na nossa vida que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, aí a gente pega Romanos 12, 1 e 2 e faz de um patuá. Faz dele um patuá. Eu não sei com quem eu vou me casar, então eu vou só santificar o meu corpo e transformar a minha mente, porque se eu santificar o meu corpo e transformar a minha mente, Deus vai revelar aquilo que está oculto. Ou então a gente usa lá o Salmo 84, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Será que é assim? Será que é uma relação de barganha e eu vou fazer isso já pensando nisso e Deus vai fazer assim? Porque que curso eu vou fazer na universidade? Não sei. O que é que eu faço? Romanos 12, 1 e 2. Porque aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sei se vou continuar mais nesse casamento. O que é que eu faço? Que carro eu vou comprar? O que é que eu faço? O texto não está falando disso. O texto não está falando da revelação de algo que está oculto. Romanos 12, 13 e 14 e 15 foram escritos para mostrar que vontade é essa. Está lá na Bíblia. Eu só vou conseguir entender que aquela é a vontade de Deus, aí sim. Se eu viver uma vida santa, com uma mente o quê? Transformada. A chave para a gente entender esse versículo aí está na palavrinha experimenteis. É uma vontade que se experimenta. Não é uma vontade em que a gente vai, como é que eu posso dizer, especular. É uma vontade revelada, prática, que eu preciso experimentar e você também. Que vontade é essa? Ou que vontades são essas? Então, Romanos 12, do 3 ao 8, fala sobre a vontade de Deus revelada para a igreja no tocante à unidade e ao serviço. No capítulo 9, ele diz como é que é a vontade de Deus para que sejam os nossos relacionamentos. Como é que eu devo amar o meu próximo? Fala disso como em Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Como é que eu tenho que me relacionar com o Estado? Romanos capítulo 3, 1 ao 11. Está lá. Como é que eu tenho que me relacionar com meu irmão, que às vezes eu entendo que ele é mais fraco do que eu na fé? Romanos 14. Está lá. É a vontade de Deus para nós como igreja. É disso que Paulo está falando. Então eu faço parte de uma igreja. Vocês fazem parte de uma igreja. Igreja Batista Fonte. Qual é a vontade de vocês? A vontade de Deus para vocês? Essa igreja. O texto não vai falar sobre uma vontade especulativa. Ele vai falar sobre uma vontade prática que se experimenta. E eu só vou conseguir compreender isso se eu viver uma vida santa. Se eu entender que Deus está em primeiro lugar. Porque a minha mente foi transformada por esse Deus. Ele me deu novos conceitos e novos preceitos. Então a gente viu que o elemento de ligação está aí nessa palavra, rogo-vos, pois. Né? O que é que ele roga? Um corpo santo. Ele roga uma mente transformada, para que assim a gente possa experimentar, né? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, deixa eu ver aqui, onde é que a gente pode...
da ponto de partida. Veja. O texto vai falar aí sobre 3 vontades muito claras de Deus para mim como crente dessa igreja. Ou para mim quando era crente lá na Igreja Batista Bereana, lá em Mossoró. Ou para a igreja lá em Roma, não vou dizer que a igreja era batista, porque aí não sabe mais a história, né? Mas qual é a vontade de Deus, queridos? Se o texto não está falando de uma vontade especulativa, que vontade é essa? Temos 3 vontades explícitas de Deus aí, que vai do versículo 3 até o versículo 8. A primeira está aqui. Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo que cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Qual é a vontade de Deus para nós como igreja aí, queridos? Vamos com calma analisar esse texto. A Bíblia responde a própria Bíblia. Se a gente olhar com calma, sem a gente querer passar por cima do texto, que a gente lê as escrituras assim, querendo passar por cima do texto, atropelando o texto. Com calma. Lê, respira. Procure entender a posição de cada palavra dentro daquele texto. Sublinhe aquilo que você não entende. Faça perguntas a si mesmo. Procure saber o que outras pessoas já escreveram sobre isso. Então, ele começa aqui dizendo o seguinte: por quê? A gente já viu que por quê é um elemento de ligação. Então, o que ele vai dizer do porquê para frente está ligado com o porquê. E o que foi que ele falou atrás? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele começa a responder qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele começa a responder evocando aqui uma coisa importante naquele contexto. Hoje não tão importante no nosso contexto, mas extremamente importante no contexto militar. No contexto militar, a antiguidade é posto. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se dá a missão, e a missão tem que ser o quê? Cumprida. Paulo está aqui evocando essa autoridade aqui. Ó. Ele diz: porque pela graça que me foi dada. Pastor, onde é que tem autoridade nesse texto aí? Vai lá para Romanos capítulo 1, verso 5. Quando Paulo diz assim, pela graça que me foi dada, ele está se referindo a uma graça específica. Que graça é essa? Romanos 1:5. Isso. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para, perdão que cortou aqui, Isso. chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Por causa de Jesus Cristo, Paulo recebeu graça e apostolado. A tradução mais ideal para esse texto é que Paulo recebeu de Cristo a graça do apostolado. Isso vai bater com Efésios capítulo 3, verso 11, que ele diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. A graça, o dom que Paulo recebeu foi o dom do apostolado. Um dom que não existe mais na nossa realidade hoje. Naquela realidade era necessário, era importante, porque os apóstolos foram um fundamento da igreja. Então, quando Paulo está aqui em Romanos 12, 3, dizendo que a graça que me foi dada, qual foi a graça que foi dada a ele? A graça de ser um? Então, como apóstolo, veja que agora a carta vinha num tom sublime, fantástico. Paulo se maravilha com a graça de Deus, faz aquele hino de louvor em Romanos 11, apresenta o propósito de Deus para as nossas vidas e diz, agora como um apóstolo, escuta o que eu vou dizer. Ele dá uma ordem, ele dá um comando aqui, ó. Digo. A expressão aqui é uma expressão militar. É um general que está dando ordem unida para quem? Para uma tropa. Alguém aqui já foi do exército em contexto militar? Não, né? Já foi, né, Barros? Já foi. Queridos, tem ordem unida para tudo. Virar à direita, virar à esquerda.
marchar. Ninguém sai marchando na hora que quer. Ninguém para na hora que quer. Se quem está conduzindo a tropa dá um comando errado, quando eu servi o exército, né, eu fiz curso para cabo, né, e uma das provas práticas era conduzir uma tropa, e eu, quando fui conduzir a tropa, levei o pessoal para dentro de um lago, só para você ter ideia como a coisa foi complicada. Tive que entrar e sair do lago 120 vezes. Vai, volta, vai. Aprender, né? Alguém tem que aprender. Veja, Paulo é um general. Não, ele é um apóstolo. Ele está olhando para a igreja. Ele vai dar um comando. E esse comando está ligado à boa, perfeita e à vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eu preciso experimentar. Que comando é esse? Antes da gente entrar no comando, para quem ele está dando o comando? A resposta pontual é essa. Ele está dando o comando para quem? Para nós. Mas Paulo diz nós ali? Ele diz o quê? Cada um de vocês. A carta estava sendo escrita de forma coletiva. Paulo aqui ele faz o seguinte, ele individualiza a carta. O que isso quer dizer para mim? Paulo vai começar a falar para mim, que sou membro dessa igreja, qual é a vontade dele para mim, sendo membro dessa igreja. Coloque seu nome na carta. É como se Paulo estivesse dizendo, digo a você, Barroso, que você faça isso. Digo a você, Alex, que a minha vontade é que você faça isso. Digo a você, Isaac, que a minha vontade é que você faça isso. Paulo individualiza a carta. E ele chama a cada crente a um. Ele não terceiriza. E a igreja só cresce e só avança quando realmente cada um de nós compreendemos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas enquanto membros da igreja. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem, olhando para o texto, chegar a esse raciocínio? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma discordância? Não concordo com nada que você está dizendo aí. Eu vejo muito a questão de, por exemplo, pela graça, essa fé que Deus dá na gente, né, que Ele coloca na gente, isso gera automaticamente o chamado para aliança com Ele, para um casamento com Ele. E aí, dentro desse casamento, aí sim estabelece o que eu sou pessoalmente na comunidade completa. Né? Eu gosto muito dessa ideia da aliança, casamento com Cristo. E isso daí, disso, eu conhecendo Ele como como é que era? Aquele que eu convivo, isso eu vou descobrindo a vontade dele. Daí não fica mais aquele negócio especulativo, como você falou, do que eu quero. Fica mais um negócio em comum, como um casal, que é bem difícil, um relacionamento mais elevado, né? Um relacionamento mais difícil de... Então Deus chama a gente, pela graça, com essa fé que a gente consegue desenvolver, que Ele vai dando na gente, esse relacionamento com Ele. E aí vai distribuindo o resto. Né? Aí começa o desenvolver da vida cristã, a santidade e tudo mais. Esse resto já foi revelado aonde? É um resto que eu descubro na vivência com meu irmão. Na prática, sim. Mas esse resto já está descrito aonde? Nas Escrituras. Eu preciso olhar para o que as Escrituras dizem e fazer o que ela diz. É isso que ele está dizendo aqui. Deus chamou para uma aliança, para um relacionamento. Dentro dessa aliança que é marcada pela graça, por esse pacto marcado pela graça, nós temos responsabilidades. Nós temos funções específicas. É isso que ele vai dizer, por exemplo, no verso 4 e no verso 5. É mais ou menos o que você está dizendo. Mas aqui no verso 3, a ordem ainda não é essa. A ordem que Paulo está dando é o quê? Está muito
lá no texto. Olha para o texto. Se dedique mais ao próximo, não a nós. Que não pense de si mesmo, além... Que seja importante para a gente. Vamos traduzir isso numa palavra só. Paulo está mandando a igreja. Nós temos o quê? Humildade. Será que ele não está querendo introduzir as funções dentro do corpo? Sim. Falando assim, Sem dúvida. você é apóstolo, não seja demasiadamente orgulhoso em relação à sua posição. Você é louvor, Sem dúvida. tenha Antes dele expor a nossa responsabilidade e antes de expor a nossa função, pressuposto para nós entrarmos nesse relacionamento é o quê? É a humildade. Porque se eu não tiver humildade, todos esses dons vão andar em desacordo, em desarmonia. É o que vai acontecer na igreja de Corinto. O que é que havia em Corinto? O contrário disso. Haviam pessoas que tinham alguns determinados dons e achavam que eram superiores a outras que não tinham o mesmo dom. Paulo diz que é fundamental que nós compreendamos que nós precisamos pensar de um ponto de vista moderado. O que isso quer dizer? Que eu não posso pensar, eu não posso olhar para Eduardo e dizer, poxa, eu sou melhor do que Eduardo, veja o que eu faço, olha aquele. Eduardo só faz isso aqui. Eu sou melhor que ele. Paulo está falando sobre a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua igreja, para mim, para cada um de nós. E a primeira vontade de Paulo, a primeira vontade de Deus que Paulo deixa explícito aqui, que eu preciso experimentar, é uma vida de humildade. Essa vida de humildade, ela se marca por, primeiro, eu não pensar além de mim mesmo. Eu não posso pensar além de mim mesmo. Depois, Paulo diz, eu tenho que pensar com moderação. Veja, eu também não posso pensar, e tem muita gente que pensa assim, né? Ele é vítima de tudo. O pensamento é esse. Eu não sou maior do que ninguém, mas também não posso achar que sou melhor do que todo mundo, que sou, ai, não dá certo, ai, não consigo. Não. Pense com moderação. Aí como é que eu faço para pensar com moderação? Como é que eu faço para viver uma vida de humildade? Vamos lá. Existe um humildômetro. Eu vou andando, opa, ficou verde, é porque eu... Existe isso? Sim ou não? Existe. Da onde? Alguém me perguntou isso aqui. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Que diabo é isso, como diz a história? O que seria a medida da fé que Deus repartiu com cada um? Tem que ter um fenômeno, então. Mas Deus já repartiu com cada um. Queridos, veja, aqui ele não está falando de quantidade de fé. Ah, porque eu tenho mais fé, eu posso ser mais humilde. Talvez alguém possa pensar assim. A ideia não é essa. A ideia é que o que eu preciso saber sobre mim mesmo e sobre os outros está descrito aonde? Onde é que está descrito? Na palavra. Então, quando ele diz aqui, segundo a medida da fé, fé aqui é o conjunto de valores. É a fé revelada. E a fé revelada foi revelada onde? Nas Escrituras. A medida aqui é exatamente isso. É ser um instrumento de auferição. Como é que eu vou auferir se eu estou sendo humilde? Se eu estou pensando como convém de mim mesmo? Se eu estou me fazendo de vítima? Se eu estou passando por cima dos outros? Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para a fé. E o que é que a fé diz sobre mim mesmo? O que é que a Bíblia diz de você, Alex? Você é o quê? Nascido em pecado. Nascido em pecado. Só isso? Você continua pecando ainda? Nós somos o quê? Pecadores. Ninguém presta. Não é isso que nós é. Você é assim e eu sou o quê? Ah, eu não sou assim, não. Eu sou pastor. Você é você. Eu sou igual.
As Escrituras dizem que nós somos todos pecadores. E a Bíblia também diz que todos nós somos salvos pela... Todo mundo. Ou alguém aqui foi salvo pelos méritos pessoais? Se foi, eu quero conhecer você. Todos somos salvos pela mesma graça, mesma fé. Recebemos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Pai. Temos o mesmo Senhor. Existe porquê, motivo, nós pensarmos em ser melhores uns do que os outros? Não. Como é que eu faço para não pensar de mim além do que convém ou menos do que convém? Segundo o que está revelado aonde? Nas Escrituras. Olhe para a Bíblia que você vê quem você é. Olhe para a Bíblia que você vê quem seu irmão é. É isso que Paulo está dizendo. Seja humilde. Existe um padrão para isso. O padrão é a Bíblia. Essa é a vontade de Deus que está revelando. A pergunta é, eu quero isso? Eu realmente quero fazer essa vontade de Deus? Eu realmente quero abrir mão desse pensamento que eu tenho, em que eu olho para os outros de cima para baixo, em que o que eu faço vale mais do que o que os outros fazem? Não adianta você fechar o olho e dizer, Senhor Deus, qual é a vontade? A vontade está aí. Você precisa experimentar isso. E você só faz isso se for motivado pela graça a viver uma vida santa e ter uma mente transformada pelas Escrituras. Se não, colega, não funciona. A proposta de Deus aqui é para que a gente leve uma vida de humildade. Não pensar além do que convém. Quando isso não acontece na igreja, o que é que acontece? Lembra do que a gente discutiu lá em Filipenses, capítulo 2? Paulo olha para a igreja e diz, olha, vocês têm uma série de ferramentas na mão de vocês. Existe a consolação de amor, existe entranhado do afeto de misericórdia. Cumpra a minha, complete a minha alegria. Como? Sejam um só. Pensem a mesma coisa. Não façam nada. Quando nós não fazemos isso, nós não vamos enxergar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aonde? Na igreja. O que é que eu faço? Olhe para as Escrituras. Começa comigo. Começa e termina, né? Você não pode mudar o outro. Ninguém. Você não pode nem mudar você mesmo. Você pode orar para que Deus transforme você, mude você. Mas o nosso ego é tão grande que a gente acha que pode mudar quem? Bote isso e aplique isso para o seu casamento. Quantas brigas não foram em função disso? Você querendo mudar quem? E às vezes acreditando que não precisa mudar. Ah, claro. Porque você pensa além do que? Convém. Nós pensamos, isso é natural, não só sou eu não, é só você, não é todo mundo. Nós partimos desse pressuposto da nossa natureza pecaminosa. Por isso, se eu não tiver uma mente o quê? Transformada pela palavra de Deus, eu vou vencer isso. Então, eu vou confidenciar aqui um problema pessoal meu. Minha esposa não está aqui hoje, depois ela pode confirmar com vocês. Uma das coisas que minha esposa vinha lutando comigo há muito tempo, com relação ao peso. Por vários motivos. Vários. Ela poder conseguir dormir de noite, porque lá em Mossoró era chamado pastor motosserra. Quando ele está dormindo, sai de perto. O ronco é um negócio fora de sério. Na nossa igreja a gente fez um retiro de homens. Né? Não, pelo contrário. Teve uns 4 que disseram, não, vamos dormir com você. Os caras não me gravaram dormindo. De manhã, no café da manhã, os caras pegaram o pendrive do meu ronco e botaram para acordar. Beleza, isso é ruim para quem está do lado e é terrível para mim também. Tem um problema chamado apneia do sono. E a apneia do sono acontece por alguns motivos. Você pode ter um problema no céu da boca, você pode ter um problema de desvio de septo nasal e você pode ter um problema com gordura acumulada. O meu, 95% é
Gordura. Eu tenho um desvio de septo, mas é responsável só por 5%. 95% seria gordura acumulada. Então, o meu remédio era perder o quê? Peso. Eu tive um pré-infarto em fevereiro do ano passado. O médico disse que o meu principal remédio era perder o quê? Peso. Mas minha esposa vinha dizendo isso há anos. Anos, ela. Você querer o bem para alguém é sensacional. Mas você tem que saber qual é o limite. E muitas vezes nós discutimos porque ela queria ultrapassar o limite sou eu. Ela não vai me mudar. Você não vai mudar a sua esposa. Você não vai mudar seu marido. Tem coisas que só ele, na cabeça dele, precisa entender e mudar. Você precisa saber o limite disso, porque senão você vai ficar o tempo todo. E em vez de produzir algo bom, o que é que você produz? Às vezes a pessoa não está nem pensando em fazer. Você falou, você dá vontade de você fazer. Só de rir, como diz o outro. Então, queridos, quando eu tive esse pré-infarto, eu entendi que eu precisava realmente. Poderia ter entendido antes. De fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, eu perdi 26 quilos. Ainda preciso perder mais 20. Com esse frio que chegou aqui nesse último mês. Não, mas eu acho que eu ganhei os 3 ou 4. Porque a vontade de ir para a academia vai embora. Você está sentado no sofá com frio, dá vontade de quê? A geladeira parece que brilha. Mas a gente precisa entender. Tem certas coisas que só vão mudar quando a gente o quê? Entender. E no relacionamento a dois, você precisa olhar para o problema do outro, mas entender que quem vai mudar é quem? Não é você por falar que vai mudar. Não está em você. E muitas vezes, nesse exagero, querendo uma coisa boa, a gente termina pecando e promovendo um conflito. Aí. Então, isso se aplica à vida da igreja, mas se aplica à vida em comunidade. Outra realidade que nós vemos aqui, uma segunda vontade de Deus revelada, a gente vê aqui nos versos 4 e 5. Bom, então vamos lá. Só resumindo esse ponto. De acordo com o texto de Romanos 12, 3, para que eu desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida da igreja, no tocante ao desempenho do meu serviço, eu preciso desenvolver uma postura de quê? De sério. Preciso ser humilde. Essa é a primeira das 3 vontades de Deus que Paulo nos coloca aí. Né? Não é fácil, mas é uma ordem. E quem é que está dando a ordem? É o apóstolo Paulo. Para quem ele está dando a ordem? Mais uma vez, ele começa a frase com um elemento de ligação. Verso 4, ele diz, porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos membros, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Qual é a segunda vontade de Deus que eu preciso entender, que eu preciso experimentar na minha vida, que é boa, agradável e perfeito, olhando para esse texto. A primeira vontade é que nós temos que ser servos. Servos de quem? Servos de Deus. Olha para o texto. De quem mais? Servos uns dos outros. Se o primeiro ponto tem a ver com humildade, o segundo ponto tem a ver com mutualidade. Interdependência. Nós desenvolvemos a ideia do seguinte. Eu estou sentado, aqui sentado, sou Alex, estou do lado de Érica aqui. E os problemas de Érica e a vida de Érica são problemas de quem? Dela. Eu não tenho responsabilidade sobre a vida dela. Como é que se vive os problemas dela? Essa não é a vontade de Deus para nós como corpo. A vontade de Deus para nós como corpo é que eu olhe para o lado, olhe para frente, olhe para trás. E entenda que as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho responsabilidade para com elas.
E elas também têm responsabilidade para cuidar. Cada um de nós temos funções específicas que, combinadas, geram o crescimento do todo. Essa é a vontade de Deus que eu compreendo. Eu faço parte de um corpo marcado por relações de interdependência. Não é de independência. Observe o que Paulo vai dizer. Porque assim como num só corpo, nós somos um só corpo. Somos o corpo de Cristo. Ou não? Ele é o cabeça. Nós fazemos parte desse corpo como membros. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? Nem todo mundo aqui foi chamado para ser pastor, foi? Não. Alguns têm o dom de serviço. Outros vão ter o dom de contribuir. Isso não quer dizer... Amém? E com generosidade. Com generosidade, a ordem para quem é rico. Então, queridos, vejam. Eu vou falar com generosidade. Isso. Mas para quem é rico é explícito lá em nota. Queridos, pense nisso. Algumas funções da igreja são vitais para o andamento da igreja. É lógico. Assim como num corpo você tem. Você pode viver sem um braço? Não é bom, mas pode. Sem o coração você pode? Tem como. O coração vai bombear sangue para o corpo todo, para que os outros membros. Paulo faz essa analogia lá em Efésios capítulo 4. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, ou pastores e mestres, mas eu não entendo um pastor que não seja mestre. Tem que ser. Para quê? Por que Deus deu esses dons dessas pessoas com alguns dons específicos, chaves? Para que eles possam capacitar os membros da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para que haja edificação. Essa é a ideia. Então, Paulo está tomando de volta esse raciocínio. Cada um tem uma função que específica. Você tem uma função específica. Eu tenho uma função específica. Assim também nós, enquanto muitos, aqui é interessante que ele usa uma figura. Ele não disse que nós somos o corpo de Cristo, mas somos um corpo em Cristo. A ideia de interdependência. Nós estamos o quê? Ligados aqui, uns aos outros. De forma prática. Pensar sobre moderação de mim mesmo em relação à igreja significa que eu faço parte de um corpo e nesse corpo eu tenho responsabilidades e funções o quê? Específicas. Vocês entendem isso? Me converti agora. Estou chegando nessa igreja. Vou ficar aqui fazendo o quê? Quando você entra aqui na igreja, veja. Você entra na igreja, você tem várias salas de escola bíblica dominical acontecendo. Culto à noite, orquestra, grupo de louvor, você tem alguém pregando, você tem alguém escalado para os avisos. A ideia que dá é que tudo está funcionando o quê? Perfeitamente. Então não precisa que eu faça alguma coisa. Será que é assim? Será que essa é a vontade de Deus para você, quando você entra na igreja? É lógico que não. Você tem uma função específica. E ao você pensar assim, você está sabotando o projeto de Deus para essa igreja. Conscientemente ou inconscientemente, você está fazendo isso. Existem necessidades múltiplas nessa igreja. Algumas são visíveis, outras nem tanto. Mas existe. A possibilidade de você estar sentado, salvo e satisfeito no seu lugar, não é a vontade de Deus. Você nunca vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus no corpo de Cristo, se você continuar com seus braços o quê? Cruzados.
Ah, mas eu servi durante muitos anos, mas agora eu tive um desentendimento com alguém, com um pastor, com liderança, e por causa disso eu não... Cruza os bracinhos, bota o beicinho para fora, faz assim, ó. Estou falando de pastor, estou falando do texto, estou falando das escrituras. Você recebeu um dom, que é um presente gracioso de Deus para você, por meio do Cristo ressurreto, triunfante, para que você exerça esse dom pensando no outro, no crescimento da igreja. Ah, mas e os problemas? Trate o problema. Problemas existem para serem o quê? Tratados e não alimentados ou varridos para debaixo do tapete. Você trata o problema. Vai doer? Vai. Por que dói? Essa geração mais nova não conhece, mas no meu tempo, quando você caía e você ficava com a ferida, você passava o quê? Eu me arrepio só de lembrar. A minha mãe vinha com aquele bichinho assim, balançava o vidrinho. Doía mais do que a ferida. Mas sarava ou não sarava? Tem coisas que vão doer. Mas é um remédio. Quem gosta de tomar injeção aqui? Eu não. Sou avesso à injeção. Semana eu estava compartilhando com o pessoal, falando sobre doação de sangue, não contem comigo. Você nunca doou? Doei uma vez só, no quartel, e desmaiei quando estava. Tem horas que o remédio é só o quê? Então, queridos, as coisas dentro da igreja, elas funcionam dentro de uma forma que elas foram previstas por Deus. É uma engrenagem que foi colocada com cada peça. Paulo fala sobre o encaixe de juntas e o quê? Medulas ali, ó, trabalhando, ligadas umas às outras. Não tem ideia de eu, um membro descolado do corpo, fazendo o que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero. Isso não é igreja. Você não está vivendo igreja. Você está vivendo a mentalidade de consumidor sentado num banco de igreja. E quando as coisas não saem como você gosta ou como você quer, o que é que você faz? Embora, é mais fácil ir embora. Eu vou para outro canto. E de lá eu vou para outro canto. E de lá eu vou para outro canto. Porque sempre em algum lugar, a minha vontade e a sua, elas vão ser contrariadas. A igreja é retratada como um corpo. Aqui ele usa a palavra função. Em grego é praxis. Cada um de nós temos uma função. Porque cada um de nós recebemos pelo menos um dom. Semana passada eu compartilhei com os que estavam aqui que na nossa igreja, logo quando eu me converti, eu fiz parte de um retiro de carnaval. Pelo retiro de carnaval que eu fui, como crente. E o tema do retiro era dons espirituais. E aí era feito um teste vocacional para saber mais ou menos qual era a sua área de afinidade para serviço na igreja. E aí depois do teste vocacional, no último dia, os pastores iam sentar para direcionar. E aí sentava com um grupo. Eu fui o único que fui ser tratado sozinho. Eu disse, meu Deus, onde eu fui? E na minha resposta do questionário eu tinha todos os dons. Né? Aí pensar além do que convém. Como que pode ter todos os dons? O camarada que me levou para aqui disse, eu não sabia que eu tinha evangelizado Jesus. Conta você aqui conosco. Mas, queridos, pelo menos um você recebeu. E quando você não exerce um dom que Deus lhe deu, você quer dizer assim, não, eu não vou servir porque é só comigo mesmo, não estou afetando ninguém. Tá? Porque o dom não foi dado para você, para ser exercido sobre você. O dom foi para que você exercitasse junto aos seus irmãos e servisse aos seus irmãos. Na hora que você não faz, você está prejudicando a obra de Deus como um todo. Pense nisso.
partir dessa perspectiva, é essa perspectiva que importa. A única que importa. Então, de acordo com o texto de Romanos 12, de 4 a 5, para que eu desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida e na vida da igreja, no tocante ao desempenho do meu serviço, eu preciso compreender que somos membros de um mesmo corpo, numa relação de interdependência, por meio de quem? Essa relação só existe por causa de forma sobrenatural, como já vimos aqui em situações anteriores. Precisa entender isso. Agora, vamos lá. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para que o apóstolo Paulo nos exorta a vivenciar na igreja? Sirvam com humildade, sirvam com mutualidade. E por último, nos versos 6, 7 e 8, nós temos a última vontade de Deus, no tocante a serviço. Olha o texto aí. Tendo, porém, diferentes o quê? Dons, segundo a graça que nos foi. Ah, pastor, eu não tenho dom. Tem. Você talvez não saiba o dom que você tem, mas você tem. Porque a graça já foi o quê? Ela já foi dada. O dom já foi comunicado. No momento em que você se converte, você recebe uma capacitação sobrenatural. Ah, como é que eu vou descobrir que dom é esse? Você vai. Muitas vezes você vai observar quais são as afinidades que você tem, as habilidades que você tem. E outras você só vai perceber na vivência com o corpo. Vai servir, cara. Eu tenho certeza que Deus vai direcionar você para o lugar certo. Se a sua vontade é de servir, e a vontade de Deus é que você sirva, vai acontecer o quê? Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí ele começa a falar sobre os dons. Quais são os dons aí? Está de vermelho. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Você, como crente, recebeu pelo menos um desses dons aqui. Ninguém aqui dessa sala que é crente não pode dizer que não tem um dom que não esteja relacionado com isso aqui. Aí. Dom de misericórdia. É um dom de socorro, de auxílio. São pessoas que são capacitadas sobrenaturalmente da parte de Deus para observar você e entender que você está passando por dificuldades. Ou então, eu não preciso nem olhar para você. Alguém disse que você estava passando por um problema. Normalmente a gente faz o quê? Não, eu vou orar para fulano. Mas às vezes fulano está precisando mais do que uma oração. Essa pessoa tem a capacidade, a acessibilidade de chegar perto de você e dizer: você está precisando de quê? Estou precisando disso, 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 disso. Talvez ela nem tenha como fazer, mas ela vai atrás de quem tem como fazer. Aí ela vai atrás de quem tem o dom de contribuir de forma generosamente, com generosidade. Se essa pessoa está precisando de um conselho, necessariamente ela não precisa ser a conselheira, mas ela vai atrás de alguém que tem o dom de exortação. É alguém que tem essa capacidade. Tem gente que entra na igreja, eu conheço gente que entra na igreja assim, ela entra procurando pessoas que estão em dificuldade para ajudar. Quem tem esse dom assim? E só sossega, só descansa quando encaminha o problema. Aí não vai para casa, se fulano está com problema, vamos orar por ele. Não é assim. Alguém aqui é profeta? O que seria o dom de profecia? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, que os profetas confrontam a comunidade com a palavra, exortam com a palavra, consolam com a palavra. É isso que o profeta faz. A ideia aqui não é alguém que vai revelar a vontade de Deus que não foi revelada. A vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. Então, esse dom de profecia, como existia no Velho Testamento, ele não existe mais. Mas existem pessoas que são levantadas na igreja com a capacidade de olhar para as Escrituras, analisar as Escrituras e ver que Eduardo está indo por um caminho que, se ele continuar indo por esse caminho, vai dar
em desgraça, chegar perto da Deus. A palavra de Deus diz assim, Eduardo. Você tem que ir por aqui. Se você continuar querendo ir por aqui, vai acontecer isso. Isso é um profeta. Está ligado à área de ensino. Tem alguns dons aí que estão ligados à área de ensino. Né? Aí fala de ministério, a questão de servir, serviço, diaconia, servir às mesas. A turma mais nova não sabe, mas a turma mais velha, isso me foi contado aqui na igreja. Aqui era a igreja conhecida como a igreja das cadeiras, né? Você ia lá botar o quê? As cadeiras, terminava o culto, tinha que recolher as cadeiras. Isso é serviço na prática, na veia. Hoje está bom, né? Chega, está tudo pronto, tudo milimetricamente assim medido para você sentar ali. Você não precisa mais fazer isso, mas tem outras coisas com relação ao serviço na igreja que são necessárias. Você precisa consultar a liderança para saber qual é a sua área, como é que você se encaixa nisso. Certo? Agora, veja, independente dos dons, eu estou chamando a atenção sobre como é que você faz isso. Ao lado de cada dom, tem a especificação de como esse dom é feito. Veja. Se é profecia, seja o quê? Segundo a gente já viu o que é a proporção da fé. O que é a proporção da fé? As Escrituras. Você vai falar alguma coisa? Fale de acordo com as Escrituras. Se é ministério, você tem que fazer como? Na hora que eu quero, de qualquer maneira, eu vou fazer. Quando é, pastor? É assim que você faz? Com dedicação. Você vai ensinar. Como é que você vai fazer para ensinar? Eu dou aula no domingo de manhã, de 9 horas, então eu me acordo no domingo às 6. Preparo a aula de 6 até às 8. É assim que você tem que fazer? Você está dando aula para quem? Ah, são só, quando você me diz isso, você vai dar aula só para criança. Desculpa, mas me sobra uma ira santa. Dá vontade de dar uma mãozada no pé do seu. É ensino. Ensino não se faz de qualquer maneira. Você tem que se esmerar. Aí fora, para ensinar a criança a desenhar o A, o B, o C, o D. A ensinar a criança a ler. Você estuda há quantos anos? No mínimo 4. Aí você quer fazer como o camarada lá em Maurício. Não, eu vou só ensinar 2, 3 besteirinhas de Jesus. Não precisa disso. Faça isso. Muitas vezes, numa igreja pequena, faltou o professor de escola dominical. Quem vai? Quem está perto da porta. Vai. Lá era conhecido. Sentou perto da porta lá em Natal, ninguém sentava mais perto da porta. Não é assim. Nós precisamos identificar na igreja quem tem o dom de quê? Ensinar. E investir nessa pessoa. Vai dar treinamento, vai qualificar. Se a igreja não tem condições de dar treinamento aqui dentro, manda para fora, mas tem que investir, tem que desenvolver esse dom. E não colocar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Veja. Se é para exortar, faça com quê? Com dedicação. Se é para contribuir, se você tem um dom, veja, contribuição é responsabilidade de todo mundo. Algumas pessoas têm uma capacitação sobrenatural de entregar mais do que a média. Era bom que todo mundo fosse assim, né, Natália? Mas não é. Mas é aqui. Faça com liberalidade. O que preside com diligência. Mas se você vai liderar, seja feito. Se tem um dom de misericórdia, faça com alegria. Ou seja, cada dom está ligado a uma atitude específica. O que Paulo está querendo dizer aqui é que além de servir com humildade, além de servir com mutualidade, eu devo exercer com excelência os meus dons. O que eu for fazer na igreja, eu tenho que fazer da melhor maneira possível, porque eu estou fazendo para quem? Para Deus. Eu estou fazendo para os meus irmãos, que são iguais a mim, e receberam o mesmo presente que eu, a mesma graça que eu, a mesma salvação que eu, e que precisam ser edificados tanto quanto eu. Essa é a visão. Então, queridos, se tocar aqui a campainha, me segurem só um minutinho. Eu queria finalizar aqui esse tempo, esse momento com vocês. Primeira pergunta. Você está cumprindo a vontade de Deus?
essa vontade que é boa, agradável e perfeita, você tem servido com humildade, você tem consciência que você faz parte de um corpo e você tem responsabilidades mútuas e funções específicas. Você tem servido com excelência. Pensa sobre isso. 2. Qual é a realidade da nossa igreja? Eu falei aqui, você chega na igreja, está tudo funcionando. É fantástico, maravilhoso. A igreja tem um orçamento de missões de, acho que R$1 milhão ano. Mais um pouquinho. Isso é um oásis no meio de um deserto, falando de missões no contexto de igreja no nosso país. Talvez até de igreja no contexto mundial. Uma igreja só. Mas nós fazemos tudo isso que você está vendo fazer. E tantas vidas são salvas e são transformadas e santificadas aqui em Paulo Afonso, nos Uai, em BH. Tudo isso é feito com uma média de 50% das pessoas servindo na igreja. Nós fazemos tudo o que fazemos com 50% das pessoas servindo na igreja. Você está dentro desses 50%? Graças a Deus por isso. Continue fazendo. Fazendo com 3 marcas. Primeiro, humildade. Segundo, mutualidade. Terceiro, excelência. Você não foi chamado aqui para fazer do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer. Existe um padrão, que é a proporção da fé, das Escrituras. Agora você não está fazendo. Você está dentro dos outros 50%. Veja, eu não quero levar você aqui a se sentir um desgraçado da vida porque você não está no seu 50%. Mas quero chamar você a atenção de que você poderia pensar, nesse momento, quantas outras famílias não estariam sendo abençoadas? Quantos outros Alexandres, por exemplo, não teriam a oportunidade de estarem servindo em missões? Quantas crianças não poderiam ser mais ajudadas no casalar? Se a nossa igreja tivesse aí 80%, 90% da sua força produtiva trabalhando. Pode ser. A gente, quando a gente está dentro do ministério, a gente vê o quanto a gente precisa de gente. É o que ele falou. Ah, nossa igreja é enorme, está tudo funcionando, mas a gente que está dentro do ministério, a gente fala, tá faltando gente. Gente, para vocês saberem, tá faltando gente no louvor, tá faltando gente no coral, tá faltando gente na projeção, na iluminação, tá faltando gente no estacionamento, tá faltando gente. Então, só para complementar, a igreja é enorme, é grande, tá tudo lindo quando vocês chegam, mas tá faltando gente. E a gente que tá dentro do ministério, a gente sabe, tá faltando gente. A gente precisa de gente para servir. Em várias áreas, várias áreas. Vou fazer propaganda do AME também. Aproveita aqui, né? A gente faz apoio em todos os casalares e também abrigos e voluntários para dar apoio também ajuda bastante. As necessidades são múltiplas, irmãos. Múltiplas, imensas. Você só não tem a opção de ficar sentado, achando que não é muito bom e que você foi chamado para isso. Não foi. Assim, você está intencionalmente ou não sabotando a obra de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Deus lhe deu um dom. Uma capacitação sobrenatural para que você sirva em edificação da igreja. Muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. Se você descruzar os braços e servir, você vai estar ajudando muito. Não a mim, pastor Fernando, mas a obra de Deus. É assim que você tem que pensar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Olhe, se você está servindo, não acha que você é melhor do que quem não está servindo, porque não é. Se você está servindo, mantenha-se firme com humildade, mutualidade e excelência. Se você não está servindo, identifique o motivo. Seja qual for o motivo, seja coerente com você mesmo. Não justifica não servir. Identificou o motivo, trate o problema. E volte a servir. Há uma demanda reprimida na igreja. Não só nessa igreja, em qualquer igreja. Mas se você está aqui,
Há uma demanda reprimida nessa igreja. Deus não tem outro meio para trabalhar a edificação dessa igreja que não seja por você. Pessoas com dons específicos. E Ele já lhe deu um quando você se converteu. Senhor Deus Pai amado, nós damos graças por Tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir as juntas e medulas e compreender as intenções e pensamentos dos nossos corações. O Senhor que sabe de todas as coisas, trate cada um dos seus servos aqui. Sejam os que estão servindo ou os que não estão servindo. Todos são alvos da mesma graça. E todos receberam um presente do Senhor, que são os seus dons, para que fossem colocados à disposição do Senhor e da igreja, para a edificação do povo. Senhor Deus, faz uma obra em nosso meio, e que nós possamos daqui hoje ter um marco de diferencial em nossas vidas com relação ao serviço. É assim que eu oro e que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.